Muito boa noite. Estamos no Poder Local de Loures, hoje com a companhia de Paulo Piteira ao meu lado direito e do meu lado esquerdo João Pedro Domingos e Nuno Botelho. João Pedro e Nuno Botelho já são caras conhecidas, habituais dos nossos programas sobre Loures. O Paulo Piteira já esteve connosco, não é a primeira vez que está connosco, mas é quase uma novidade aqui nos nossos ecrãs. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a todos os três, enfim, por esta participação, por se disporem a conversarmos aqui todos sobre um tema que eu considero da maior importância e que, no caso do Concelho de Loures, é particularmente rico. Vamos falar de cultura e património, e acontece que, em termos de património de várias ordens, mas em termos de património histórico, o Concelho de Loures é, francamente, um concelho muito rico, com muito material sobre o qual podemos conversar. Como é habitual, temos um introito, temos uma ronda inicial para um tema fora deste tema central e eu vou vamos iniciar a nossa conversa e vou iniciar exatamente pela pessoa menos usada aqui eu não sei as vossas idades, portanto estou à vontade para iniciar assim, a pessoa menos usada aqui nestes nossos programas. Paulo Piteira, quer fazer-nos o favor de dar o pontapé de partida? Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer também o convite para poder estar aqui hoje e saudar os outros companheiros aqui do debate, portanto, que são caras conhecidas, temos a oportunidade de nos encontrar frequentemente na reunião de Câmara, portanto não somos propriamente desconhecidos, claro. Mas é sempre agradável também num debate com estas características reencontrar as pessoas. O tema que decidi trazer esta fase inicial do programa tem que ver com a boa utilização e a parcimónia na utilização dos dinheiros públicos e com a necessidade de contenção e de exemplo que deveria ser traçado a partir de cima na utilização dos dinheiros públicos. É para nós muito preocupante e já tivemos ocasião por diversas vezes de denunciar esta situação, nomeadamente na reunião de Câmara, o facto de se continuarem a gastar dinheiros que se diz faltarem para outros investimentos e outras iniciativas de grande importância no nosso Concelho, em deslocações de duvidosa utilidade a países estrangeiros com delegações mais ou menos numerosas, mas que consomem significativos recursos ao erário municipal. Tivemos ocasião já este ano de apresentar um requerimento no sentido de tentar determinar exatamente quanto é que já se tinha gasto no mandato, portanto, digamos, até meio do ano, estou-me a referir ao ano passado, disse há pouco por relatos este ano, mas até a meados do ano passado, e a conclusão a que se chega é absolutamente espantosa, porque se conclui que foram gastos já, portanto, até maio de 2012, mais de 230 mil euros ao erário municipal para deslocações distantes. Já depois disso, tivemos a ocasião também de saber, quando da discussão das contas dos serviços municipalizados, que só numa viagem à Coreia do Sul, um destino, digamos que creio que não tem nada de relevante a oferecer em termos de conhecimento e de trazer qualquer novidade em relação à gestão municipal, numa viagem para 3 pessoas, o município gastou 21.800 euros. Na nossa opinião, no momento em que se pedem grandes sacrifícios às famílias, em que a taxa de IMI, digamos, é bastante gravosa e constitui uma penalização e as pessoas acabaram de pagar, em que não há dinheiro para investimentos significativos na frota dos serviços municipalizados, por exemplo, em relação à reformulação de contentores, em que há um conjunto de iniciativas do ponto de vista municipal que tiveram que ser cortadas e há um enorme atraso no pagamento, tanto a alguns agentes culturais em relação àquilo que lhes é devido, eu diria que é um péssimo exemplo digamos, da utilização dos dinheiros públicos, a forma como tem vindo a ser gerida este particular no município de Loures. E era para deixar, de facto, essa nota de grande desagrado em relação à forma como a atual gestão municipal vem gerindo o dinheiro que é de todos nós. Ora bom, 3 minutos certinhos. João Pedro. Eu não seguir por esta hora já agora. Boa noite a todos. De facto, mostrar satisfação por este novo modelo, que me parece interessante, sendo semanal, e podemos traçarmos aqui um tema de interesse do Concelho de Loures.
Não tenho assim nenhum tema preparado, mas gostaria de comentar aquilo que foi dito pelo Paulo Piteira. De facto, eu acho que aqui esta preocupação, chamemos-lhe assim, dos eleitos da CDU já foram mostradas em reunião de Câmara. Penso que, de facto, é uma forma um bocado demagógica de colocar a situação, pondo em confronto as necessidades de um conjunto de situações em paralelo com um conjunto de deslocações da administração e de técnicos municipais, porque, de facto, não parece que possam ser feitas desta forma. As deslocações, essencialmente, são feitas por questões perfeitamente objetivas, sejam por parcerias que o município tem com outros parceiros, seja através de protocolos que são assinados em reunião de Câmara e que pressupõem deslocações e reuniões noutros locais, e seja através desta situação que aqui foi feito de uma deslocação à Coreia, teve a ver com o Seminário Mundial sobre a Água, que no próximo ano, penso que este ano, vai ser feito também em Portugal e, portanto, houve todo o interesse por parte dos maiores serviços municipalizados do país, que são os serviços de Loures, se deslocarem para participarem nestas situações. Portanto, penso que aqui há algum exagero da parte da CDU, penso que é uma forma de colocar isto em paralelo com as outras atividades, penso que é um pouco demagógico, mas de qualquer maneira é uma situação que tem sido colocada em sede de reunião de Câmara, tem sido respondido, não da forma que a CDU pretende, mas de qualquer maneira tem sido respondido. Muito bem, muito obrigado. Nuno Botelho, os seus 3 minutos. Muito boa noite aos telespectadores lá em casa, cumprimentar o Paulo Piteira, cumprimentar o Paiva Setúbal, cumprimentar o João Pedro, mais este debate e este novo modelo de debate. Nos meus 3 minutos, também vou ser muito sintético. Uma notícia que saiu hoje na comunicação social, por uma entidade que é a Universitas 21, faz um estudo e um ranking anual das melhores faculdades e dos melhores países onde se pode estudar no ensino superior no mundo. Portugal está no 22º, é uma posição muito simpática, visto do ano passado para este ano subiu 2 pontos, e portanto isto é um bom indício que, apesar dos constrangimentos que existe por causa da crise existe na economia em Portugal e nas finanças, apesar de se baixar um pouco o apoio que se dava a alguns jovens para estudarem, as universidades conseguiram mesmo assim, e os seus alunos conseguiram mesmo assim subir no ranking mundial do ensino superior, portanto, tiveram melhores avaliações, tiveram mais trabalhos de campo, tem um conjunto de itens muito interessantes e, portanto, é uma boa notícia que, apesar disto tudo, a excelência do ensino superior em Portugal continua boa e está em crescendo. Só para dar nota, o primeiro lugar está os Estados Unidos da América, o segundo está na Suécia, mas temos países atrás de nós, como a Grécia, o Brasil, a Noruega não, mas a França, etc. Portanto, um bem-aja para o ensino superior português, continua a dar cartas de excelência no nosso país. Numa segunda nota, é uma nota menos triste, que é a falta de critério e de isenção das sondagens em Portugal e das empresas de sondagens. Menos triste? Desculpe, mais triste, que eu vou dar um exemplo muito concreto. As últimas 2 sondagens são conhecidas publicamente que faz a análise do índice de popularidade dos partidos a nível nacional, com uma diferença de 3 dias, uma entre 25 a 28 de abril e a outra entre 2 a 5 de maio, dão resultados de diferença entre partidos, no mesmo partido, de cerca de 8 a 9 pontos. E, portanto, e posso dizer, o Partido Socialista, numa sondagem no dia 25 de abril, tinha 28%, numa sondagem dia 2 de maio, tinha 36%. O Partido Social Democrata tinha 27% numa e 26% noutra, aqui está equilibrado. A CDU tinha 13% numa e noutra 9%. O CDS tinha numa 13% e noutra 8%. E o Bloco de Esquerda tinha numa 12% e noutra 8%. Ou seja, é um modo como se fazem sondagens em Portugal que influencia muito as populações portuguesas e as pessoas que atentas e que seguem a vida, a atualidade do país, não é o mais correto. Em 2 dias ninguém mudou assim tanto de opinião. O problema é que isto acontece ao longo de vários mandatos. Só no dia, na véspera das eleições, é que todos os estudos de sondagens são próximos. O que prova que estas empresas estão ao serviço de quem pede as sondagens ou estão ao serviço de grupos económicos que gerem a comunicação social. 3 minutos. E, portanto, terminando já, era esta nota que eu queria deixar muito negativa, até porque,
e permita-me só mais 30 segundos, até porque é do meu conhecimento que nos conselhos, nas autarcas, então, as disparidades são extraordinárias. Temos sondagens com diferença de 15 dias em vários conselhos, com resultados tão dispares, desde dar maiorias absolutas a um partido, e numa sondagem passada 15 dias esse partido está em terceiro lugar com menos de 35% dos votos. Portanto, as empresas de sondagens têm que perceber uma coisa, que não têm que estar ao serviço da comunicação social, nem de partidos, nem de grupos. Têm que estar ao serviço, se quiserem estar, existem para isso, serviço de dar uma mensagem do que é a realidade e a atualidade naquele momento das pessoas que têm em relação ao país. E eu sinto isso todos os dias na rua. Posso só comentar o que o Paulo Piteira disse? Rapidamente. Eu tiro depois. Tudo bem, não faz mal. Não me importa. Eu quero salientar uma coisa que o Paulo Piteira disse, e muito bem, que é a questão do despesismo que existe na Câmara Municipal de Loures. Realmente, gastarmos 230 mil euros até maio de 2012, não estando incluídas as viagens que foram feitas até ao fim do ano e ainda este ano, por parte dos dirigentes da administração e dos dirigentes da Câmara, administração não, do Executivo Camarário que tem responsabilidades e dos dirigentes da Câmara, realmente é absurdo. E mais absurdo é quando, ainda na última reunião de Câmara, aprovamos 4.500, 4.800 euros, salvo erro, para 8 grupos de teatro, com atraso de 3 anos. Ou seja, a Câmara não teve para dar aos grupos de teatro 4.800 euros em 2010, mas teve 230 mil euros para passear. Literalmente passear. E é só isso. Muito obrigado. Desculpe lá, só mesmo com o prejuízo de descontar... O João Pedro só gastou 2 minutos, portanto tem pelo menos um para... Certo. Com o prejuízo de gastar algum tempo, eu acho perfeitamente absurdo, para não ter outro tipo de afirmação, dizer que se gastou este dinheiro a passear. De facto, é quem anda completamente distraído. Eu acabei de dizer há pouco, e penso que... Eu sei que estamos num debate e, portanto, é necessário este tipo de argumentação, mas nós sabemos perfeitamente que há um conjunto significativo de saídas, de deslocações, que tiveram a ver, conforme eu disse ao Paulo, com projetos que nós estivemos envolvidos. Eu posso falar do Naturba, do Euroscapes, só para falar de 2 que são os mais recentes, em que, de facto, as deslocações eram obrigatórias, porque, inclusive, o município, em alguns destes projetos, era o dinamizador. Então, os jipes 90 mil euros são obrigatórios? Estamos a falar de... Já estamos a falar... Não, estou a falar da despesa desnecessária. Estou a falar da despesa desnecessária. Eu penso que essa situação pode ser discutida, deve ser discutida num sítio próprio, que provavelmente será as nossas reuniões de Câmara. Agora, neste caso concreto, eu percebo que nós temos que espelhar aqui as nossas diferenças, estamos num período eleitoral que vai de ser conturbado, mas, de qualquer maneira, eu penso que nós devemos ter alguma contenção na forma como colocamos as questões. De facto, dizer que se gastou, que o município é despesista porque gastou a passear um conjunto de veras, eu acho que é perfeitamente abusivo da parte do... O minuto também já passou. Certeza. Bom, então vamos iniciar o nosso tema central, que é cultura e património no Conselho de Loures, e sobre este tema eu dou a palavra, vou manter a ordem inicial, dou a palavra ao Paulo Piteira. É um tema muito importante, é uma das preocupações que temos tido desde sempre em relação à gestão municipal. A CDU, quando estava no poder na Câmara Municipal, até era acusada por muitas forças políticas de gastar excessivamente em relação à cultura e ao património na área do Conselho. Com a mudança que ocorreu há 12 anos a esta parte, eu creio que se passou, digamos, para uma outra situação completamente diversa e hoje os municípios do Conselho de Loures e em particular as entidades que operam na área, os agentes culturais que operam na área do Conselho, percebem bem a diferença que há entre a gestão, digamos, atual e a gestão anterior do ponto de vista do investimento que se faz na cultura. Quando falamos de cultura e património, há várias, digamos, vertentes que poderíamos distinguir e com certeza ao longo do debate teremos a ocasião de falar sobre cada um dos setores que abarcam ou que estão abarcados neste conceito de cultura. Digamos, há património cultural construído, é uma das vertentes. Há o património mais imaterial, do ponto de vista das tradições regionais, e há o património cultural em sentido mais lato, que tem que ver, por exemplo, com a música, com o teatro, com um conjunto de agentes que operam na área do nosso Conselho e que, felizmente, digamos, dispomos no Conselho de um movimento associativo muito rico, muito variado, que continua a desempenhar um importantíssimo papel que nenhuma Câmara Municipal, nenhum Departamento Estatal estaria em condições de desempenhar. E é gente que devíamos
merecer, de facto, uma atenção diferente. Portanto, nos últimos anos tem-se assistido, eu creio que a um enorme desinvestimento na área cultural. Num momento em que importava reforçar a coesão do ponto de vista social, num momento em que importava exatamente proporcionar aos cidadãos e em particular aos mais jovens um maior, digamos, apoio nas suas atividades do ponto de vista cultural, aquilo que temos vindo a constatar é que tem havido desinvestimento quer do ponto de vista da promoção direta das iniciativas municipais, quer na redução dos apoios que o município presta às coletividades, associações e diferentes entidades que operam na área da cultura. Na nossa opinião, é uma situação muito preocupante e que tem que ser invertida rapidamente, sob pena de facto, num momento em que, do ponto de vista económico, as dificuldades são crescentes, estes agentes não conseguirem resolver grande parte dos seus problemas. O Nuno, portanto, referenciou já aqui há pouco a situação dos grupos de teatro de amadores, que eu acho que foi muito recente, foi desta semana, da passada quarta-feira, portanto, na reunião de Câmara, que eu acho que é ilustrativo da situação que se vai vivendo. Foram decididos apoios a 6 grupos de teatro na área do Conselho, foram disponibilizados um pouco mais de 4.000 euros de apoios, mas de apoios não referente à atividade que acabou agora de acontecer, é referente à atividade que teve lugar no ano de 2010, ou seja, com quase 2 anos e meio de diferença, para cumprir protocolos que estavam acionados entre a Câmara Municipal e estes grupos, a Câmara finalmente disponibilizou esta quantia de 4.000... Aprovou, disponibilizar. Exatamente, aprovou. Mas o ano passado, em 2012, não houve eu já aprovação. Houve para trás. Houve para trás. De outras coisas lá bem mais para trás. Porque, infelizmente, portanto, agora foi referente... O referencial é referente a 2010. A 2010. Então, o ano passado foi referente ainda anterior a 2010? Exatamente. É isso mesmo. E nós temos vindo a constatar também, por outro lado, que tem vindo a acontecer uma redução muito significativa em relação aos montantes disponibilizados. Portanto, que concorre com outros fatores, nomeadamente em relação à redução de apoios materiais à atividade, transportes e um conjunto de outros fatores. Na nossa opinião, é de facto uma situação que tem dificultado muito a vida aos agentes socioculturais e que acaba por ter um reflexo muito negativo na vida das populações, porque faz-se menos. E aquilo que se faz-se com muito mais dificuldade. Portanto, e, na nossa opinião, uma autarquia preocupada com a sua comunidade deve ter um investimento completamente diferente. Não está em causa aqui o João Pedro Domingos, que eu, diria que até do ponto de vista do esforço que tem feito na gestão das verbas que lhe estão cometidas em termos da área da cultura, acho que tem feito um esforço razoável. Não é isso que está em causa. É, de facto, as prioridades que se têm ou que não se têm em relação ao investimento. E, desse ponto de vista, tem que se responsabilizar globalmente é a gestão e não a pessoa em concreto que neste momento tem a gestão direta do Pelouro e que eu até diria que, por comparação com quem o tinha anteriormente, tem feito um trabalho bastante melhor. Mas muito aquém daquilo que são as necessidades neste momento do Conselho. Muito obrigado. João Pedro. Eu percebo esta atitude por parte do Paulo, porque de facto já teve responsabilidades nesta área no passado, quando a CDU estava com maioria no município, e portanto digamos que são situações que são caras. Mas são caras ao Paulo como são caras a mim. E de facto nós não podemos ver a questão da cultura, que é riquíssima no nosso concelho. Nós temos 120, 130 associações, coletividades que desempenham um papel extraordinário, extremamente importante nas comunidades onde estão inseridas e, como foi dito e bem, desempenhando um papel que, na maior parte das vezes, competiria ao Estado ou competiria, inclusive, à própria Câmara Municipal e, portanto, devem ser apoiadas. Agora, nós não podemos esquecer também do momento em que estamos e, de facto, na altura em que o Paulo tinha responsabilidades nesta área, havia dinheiro. Neste momento, de facto, as coisas não são assim e todos nós sabemos com que linha nos temos que cozer. Portanto, aquilo que nós procurámos fazer de uma forma muito evidente foi racionalizar os meios que estavam à disposição da Câmara e, de facto, depois utilizá-los naquilo que são os projetos fundamentais na vida destas coletividades, destas associações. Nós, no passado, o que acontecia era que nos regulamentos que existiam para o movimento associativo não havia, digamos que, não havia um critério, pelo menos na nossa perspectiva. Portanto, as pessoas entregavam os seus projetos e eles eram pagos praticamente na sua totalidade. O que nós fizemos agora foi, porque não há esse dinheiro, não tivemos que suspender o REMAR,
e, no fundo, estamos a apoiar todo o movimento associativo naquilo que são as suas atividades normais, prioritárias, no desenvolvimento das suas atividades. Portanto, nós não tínhamos condições para continuar a disponibilizar cerca de 500 mil euros por ano para transportes, portanto, eram utilizados, a maior parte das vezes, porque havia interesse nessa situação, mas tivemos que começar as coletividades tiveram que começar a perceber e a priorizar aquilo que são as atividades, evidentemente, prioritárias das outras que poderiam ser ou não supérfluas, chamemos assim. Agora, aquilo que me parece importante frisar é que das várias reuniões que temos tido com o movimento associativo, e temos feito dezenas de reuniões com o movimento associativo, com uma parceria muito grande com a Associação das Coletividades e com a própria Federação das Coletividades, e pusemos ao dispor das mesmas, de todas estas coletividades, um conjunto de ferramentas que nos parecem importantes para a sustentabilidade do movimento associativo. E, neste sentido, acho que estamos a ser bem compreendidos. Tivemos que reduzir as verbas, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, para cerca de 50%, mas não houve, na nossa perspectiva, nenhuma coletividade, nenhuma associação que tivesse que fechar as portas, que tivesse que pôr em causa a sua atividade normal, tiveram um racionamento mais efetivo daquilo que são as suas prioridades. E isso acho que aconteceu, o que também é bom para a vida das coletividades e para o seu funcionamento nas comunidades. Mas esta atribuição que agora foi feita refere-se a projetos que já foram realizados. Ainda bem que fala nisso, porque de facto, repare, aquilo que é a prática na análise do trabalho dos grupos de teatro, bem ou mal, isso pode ser discutido e pode ser alterado, mas bem ou mal, a forma como estas situações são analisadas tem uma decalagem de 2 anos. Ou seja, a atividade dos grupos de teatros de 2010 são entregues em 2011 e são normalmente pagas no ano a seguir. Portanto, não houve aqui um atraso muito significativo. Eu acredito que pode ter havido algum atraso, porque de facto as disponibilidades do município são as que são, mas neste caso concreto não houve aqui, de uma forma, eu percebo que aqui jogando com a atividade de 2010 e são pagas ou são discutidas de 2013, parece que há uma decalagem muito grande, mas não. O ano passado discutimos 2 anos antes e assim sucessivamente. Portanto, digamos que as atribuições de subsídios, no caso concreto dos grupos de teatro, têm funcionado assim. São atribuídos a projetos realizados, à obra realizada. Claro. No caso, por exemplo, só para dar um exemplo, no caso do TIL, que é, digamos, um dos grupos de teatros mais significativos do nosso concelho, dos mais emblemáticos, portanto, nós o que patrocinamos é parte do teatros que funcionam anualmente e todo o tipo de apoio que o TIL presta ao município num conjunto significativo de atividades. Isto só para dar um exemplo. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Tudo bem. João, Nuno Peseiro. Muito obrigado, Paiva Setúbal. Eu acho engraçado é que o João Pedro já admite que é 1 ano e meio de atraso. Já não é mau. Não disse isso. Portanto, se há 2 anos de atraso, já admite 1 ano e meio, já não é nada mau e, portanto, admitimos que há 1 ano e meio de atraso a entrega das verbas aos grupos de teatro e a outras áreas da cultura. Depois, aqui o João Pedro também confunde o movimento associativo com a cultura. Bem, há muitas associações que não têm como no seu objeto de trabalho práticas de cultura, mas há muitas que têm só práticas criativas e desportivas e não culturais. Mas tudo bem, a análise do João Pedro, e não vou estar a discutir isso. Voltando ao início, de facto, eu concordo com o vereador, com o Paulo Pereira, que o investimento... Pereira? Piteira, eu hoje estou. Está a confundir muita coisa. Estou a confundir, hoje estou a confundir. Mas está bem, eu concordo com o Paulo Piteira, porque de facto o investimento da Câmara na área da cultura tem sido muito baixo e tem sido reduzido nos últimos anos. Mas atenção, temos que, e aqui dou razão ao João Pedro, de facto a crise que se vive em Portugal também não pode, tem sido um impeditivo de um investimento muito alto em cultura. Mas eu percebo isto. Agora, o que eu critico na Câmara, e é muito simples, é que a Câmara tem património, a Câmara tem a possibilidade de criar parcerias que podem dinamizar a marca Loures. As várias marcas que existem de Loures e a própria marca Loures para fora. Temos património arquitetónico, temos património cultural, património etnográfico, de nível, se calhar na área metropolitana de Lisboa, só Lisboa nos ultrapassa, provavelmente. As igrejas de 1700, do século XVII, XVIII e XIX, os coretos oitocentistas em Bruxelas, dezenas em relação ao património arquitetónico, dezenas de equipamentos.
que deveriam ser, conjunto com parcerias para as entidades que as gerem e parcerias com o Governo Central, ser dinamizadas com poucos custos em termos financeiros para a Câmara, de modo ao nome Loures sair para fora. E mais, como é que é admissível uma Câmara como Loures, ou um Conselho como Loures, peço desculpa, não ter, ou teve há pouco tempo, mas não ter 2 ou 3 espetáculos de âmbito nacional? É uma coisa que eu não consigo entender. Porque é que, por exemplo, não existe eu vou dizer ao calhas, quer dizer, uma coisa que a mim sempre mete um bocado de confusão. Porque é que não existe um festival pop rock de grandeza nacional como existe em Oeiras, existe em Lisboa, existe no Porto, existe em Sintra, existe em Cascais? Nós somos o 5º concelho maior do país. Porquê é que não existe um festival? Mas não estou a dizer só esse tipo de artes. Por exemplo, um festival de arte sacra. Por exemplo, que é um festival não só com música dessa arte, mas também com esculturas, com pinturas sobre a arte sacra. Está a perceber? Porquê é que não fazemos, por exemplo, um festival de cinema... Uma riqueza grande nessa área. Que não há um festival de cinema... Há um festival de cinema em Portugal muito conhecido no Porto, há outro ali em Cascais, mas com dinâmica do Porto, que é internacional, não há nenhum. Porquê é que nós não aproveitamos a dinâmica da nossa centralidade em relação ao país para criar um festival de cinema específico, temático? Porquê que isto são coisas que em parcerias com várias entidades têm pouco custo para o município de Loures. Muito pouco custo. Eu não digo... O Loures ficou sem cinemas. É evidente, mas isso é uma entidade privada. Claro. Mas isso é outra história. Porquê é que nós não podemos fazer um festival de cinema? Porque o Partido Socialista prometeu um centro cultural e hoje ainda estamos para ver nascer sequer a primeira pedra do centro cultural. Mas isso, eu não queria ir por aí. Mas há vários tipos de festivais e dinâmicas culturais para ser criadas em parceria que põem para fora, vou já terminar, põem para fora o nome de Loures, dão visibilidade ao Concelho de Loures e infelizmente, ou felizmente, por ser o único, só temos 2 festivais em Loures, as 2 festas em Loures, que dão algum nome para fora, que é o Caracol e é o Carnaval Saloio. Algum nome, mas nós somos conhecidos pelo Caracol. Eu gosto muito de caracóis, mas somos conhecidos pelo Caracol. Paulo Piteira, pelo Caracol são. Pelo Oriente também. Só pelo em termos gastronómicos, pelo menos há tem-se alterado nos últimos anos. Mas o Oriente podia ser mais aproveitado. Tem-se alterado nos últimos anos os motivos porque o Concelho de Loures é conhecido no país e nem sempre é pelos mais recomendáveis. Não é o caso do Caracol, que é uma iguaria de facto popular e que gosto muito. Não é isso que está em causa, mas infelizmente, digamos, o conceito de cultura, em alguns casos, o investimento nesta área e, digamos, a visibilidade que o Concelho já teve em tempos por ter iniciativas de grande porte na área cultural, transferiram-se hoje quase exclusivamente para coisas como o Caracol, que, sem qualquer mérito para a iniciativa, creio que está longe de representar a diversidade cultural e a oferta cultural que existe em termos de Concelho e daquilo que é o quinto maior Concelho do país, faria sentido esperar coisa, digamos, de caráter diferente, sem qualquer mérito, e acho que a iniciativa deve continuar a existir. Mas, de facto, um concelho que já teve coisas como o Festival Ibérico de Bandas, para ir para a cultura popular. Festas do concelho que, digamos, tinham um programa que era conhecido no país todo, que teve iniciativas de grande envolvimento a nível escolar no domínio da cultura, como, por exemplo, a Escola em Palco, que ser hoje conhecido só por isto é curto, na nossa opinião, e justificava, digamos, a cultura num concelho um investimento completamente diferente. Eu dizer o seguinte, quem anda há algum tempo nesta parte, aqui nas lides da política, no Concelho de Loures, não pode deixar de fazer comparações entre o passado e o presente. E eu, já neste debate, já por 2 ou 3 vezes me consegui surpreender, confesso. Uma das vezes que me consegui surpreender foi, digamos, ouvir algumas forças políticas a reclamarem um maior investimento na cultura, quando antigamente eram exatamente os maiores adversários do investimento que o município ia fazendo na área da cultura. Não deixa de ser irónico. Saúdo esse súbito despertar para as questões da cultura, que espero que se mantenha para o futuro e que não seja apenas agora para consumo em período pré-eleitoral. Bem, vamos à questão do investimento, que é uma questão que aqui o João Pedro Domingos colocou. Antigamente havia dinheiro e agora não há, logo não podemos fazer aquilo que se fazia no tempo da CDU. Completamente. Bem, eu não creio que isto seja verdade e tampouco pode justificar a inércia e, digamos, o baixíssimo investimento que se vai fazendo neste domínio.
Eu acho que isto tem mais que ver com as prioridades que se têm e a forma como se gasta o dinheiro. Uma Câmara Municipal que se permite gastar 4,5 milhões de euros na construção de acessos ao Hospital de Loures, fazendo aquilo que aos privados que competiria fazer, é naturalmente uma Câmara que está cerceada na sua capacidade de gastar essa verba em cultura, porque fez uma opção. A cada momento em política, face aos recursos que existem e que são sempre escassos em relação àquilo que deveria existir ou em relação às necessidades, eu diria que os recursos são finitos, mas as necessidades são infinitas, a política é exatamente a arte de conseguir fazer opções com os recursos que se têm. Portanto, e desse ponto de vista, creio que algumas das opções que este Executivo, esta maioria foi tomando ao longo do tempo, conduziram a investimentos errados. Portanto, naturalmente, quem gasta de uma maneira não pode gastar da outra. Quem gasta mais de 230 mil euros nas tais viagens ao estrangeiro, algumas delas naturalmente que serão necessárias, mas perdoa-se-me, digamos, voltar ao tema, não me parece fazer sentido nenhum que uma viagem à Coreia, digamos, do Sul, para discutir um congresso que vai existir no próximo ano, seja, neste momento, uma prioridade para o município. Mas gastou-se mais nisso do que, de facto, gastou-se praticamente 5 vezes isso. Portanto, nisso, daquilo que se gastou no apoio ao teatro, aos grupos de teatro de amadores pela sua atividade realizada em 2010. É também uma prioridade. É também uma opção. Não é demagogia, é verdade, por mais dolorosa que possa, digamos, surgir a alguns ouvidos. Dizer também o seguinte, hoje nós constatamos que, independentemente das verbas serem escassas, do investimento na cultura ser baixo, continua-se a rentabilizar de forma muito deficitária aquilo que se vai fazer. E a questão é esta, é que os protocolos que estão assinados com algumas destas associações em relação aos apoios que lhes são concedidos, prevêem, por exemplo, que essas associações deveriam fazer espetáculos para a Câmara Municipal ou na área do Conselho. Se nós olharmos para alguns destes protocolos, por exemplo, em relação à música, ou, por exemplo, em relação aos ranchos folclóricos, chegamos à conclusão que a Câmara nem sequer aproveita aquilo que ela própria protocolou e que lhe é devido enquanto contrapartida. Isto acontece com vários protocolos. Isto significa que, do pouco, ainda se consegue fazer menos na medida em que não se rentabiliza. E, na nossa opinião, é uma opção completamente errada. Dizer ainda no seguinte, nos últimos anos, de facto, ocorreram cortes globais nas verbas gastas na cultura, cortes de redução a 50% dos montantes concedidos nos apoios às diferentes áreas de atividade. Houve, de facto, do ponto de vista da rentabilização dos protocolos, uma rentabilização mais que duvidosa e muito por baixo. O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, dos apoios municipais ao associativismo e o Regulamento Municipal de Apoio aos equipamentos estão suspensos há mais de meia dúzia de anos. Bem, fala-se agora de que há transparência agora e, digamos, concedem apoios em função da atividade desenvolvida. Bem, transparência havia antes, quando as coletividades sabiam quando é que se podiam candidatar, apresentavam candidaturas no ano anterior em relação a projetos que queriam ver concretizados no ano seguinte e havia prazos para se decidirem essas candidaturas e critérios objetivos para a decisão, que eram transparentes e eram publicados. E que iam à reunião de Câmara. Essa transparência que existiu noutras gestões municipais, infelizmente, foi completamente posta de lado. E hoje muitos dos apoios são decididos de forma casuística e as coletividades e associações não sabem, na maior parte dos casos, com aquilo que podem contar. São-nos relatados frequentemente situações em que, por exemplo, as coletividades se queixam que nós tínhamos um transporte atribuído para este ano e a 6 dias ou 7 dias da iniciativa vieram-nos dizer que afinal o nosso transporte, aquele que andávamos a contar desde o início do ano, não podia ser para nós, porque havia outra prioridade qualquer e o transporte foi afeto a outra coisa. Ora, isto é exatamente o princípio, a contradição com o princípio da transparência e com a possibilidade das coletividades e associações contarem com apoios municipais de forma clara e saberem exatamente com o que contam quando organizam os seus planos de atividades. E, na nossa opinião, é de facto uma situação que tem que ser corrigida rapidamente a bem, digamos, do trabalho meritório que os agentes culturais executam no terreno, que fica, obviamente, muito comprometido quando se lhe reduzem montantes financeiros, formas de apoio indiretas, portanto, e situações como, por exemplo, os transportes. João Pedro, o investimento é curto, é mal distribuído ou nada disso? Ou ambas. Ou ambas. Ou ainda uma outra questão que me saltou aqui assim. Sendo o investimento feito com 2 anos de atraso, 1 ano e meio, enfim, com atraso frente a projetos anteriores, ele reporta-se às disponibilidades daquele momento ou reporta-se às disponibilidades
que teriam havido na época... Reporta-se aos da protocolos. protocolos, Nós temos protocolos celebrados com um conjunto significativo de entidades que são protocolos que vão à reunião de Câmara e que depois são levados a efeito por essas mesmas entidades. No final de cada ano é feito um relatório, é analisado e, digamos que se pega a verba respectiva no que diz respeito ao protocolo. Portanto, digamos que essa situação que tem a ver com esta decalagem tem a ver com os grupos de teatro. Portanto, com decisões tomadas sobre as limitações que houver na altura. Claro. Não, repare, nós, quando assinamos um protocolo, dizemos que compete a esta entidade fazer esta iniciativa e a Câmara participa com esta verba. É isso que acontece e, portanto, não é casuisticamente, é com uma forma transparente, não é como o Paulo aqui estava a dizer, que aqui parece que funcionamos com um protocolo por cima da mesa e um protocolo por baixo da mesa. Não é verdade. Não é verdade. De qualquer maneira, não é verdade, porque todas estas verbas são atribuídas em reunião de Câmara. Não há nenhuma atribuída que não seja sancionada. O problema é a duração. Não era os protocolos. Os protocolos são públicos, era mais coisas como, por exemplo, os transportes. Os transportes são muito transparentes as regras. Os transportes, e como o Paulo bem sabe, nós tivemos a necessidade de utilizar unicamente a nossa frota. Portanto, não tínhamos 450 ou 480 mil euros por ano para transportes. Sabemos que isto é penalizador para algumas atividades e para algumas associações, mas elas tiveram que fazer as suas prioridades e tiveram que dizer esta para nós é mais importante porque vai mais longe e, portanto, nós utilizamos essa situação. Mas também sabemos que, de facto, tendo a nossa frota e havendo a impossibilidade de os motoristas terem mais de 60% a mais no seu vencimento por via das horas extraordinárias e a necessidade dos descansos semanais, por vezes nós temos autocarros e não temos motoristas. O Paulo também sabe isto. Sabe que muitas vezes, esperemos que cada vez sejam menos, e não está a haver muitas situações dessas. Acredito que pontualmente possa acontecer uma ou outra, mas nós também tentamos, quando isso acontece, encontrar soluções alternativas, mas quando isso acontece, nós, infelizmente, não podemos dar seguimento. Portanto, não há aqui, não vai para esta entidade, vai para outra, porque a outra é mais importante, ou não é isso que nos dizem no dia-a-dia. Pois, está bem, mas isso... Não, de facto... Agora, deixe-me aqui só dar 2 ou 3 comentários em relação aqui ao Nuno. Eu sei perfeitamente, e eu melhor do que ninguém se calhar, porque tenho responsabilidades disso há algum tempo, as diferenças entre uma coletividade recreativa e uma coletividade cultural. Não, foi só um comentário para as pessoas em casa perceberem. Pois, está bem. Juntaste o bolo todo. Sim, ok. Agora, eu acho que o Nuno aqui, ao colocar aqui um conjunto de situações, ou não vive neste Conselho, ou não vive neste país. Há qualquer coisa aqui que me parece estranho. Claro. O Nuno sabe perfeitamente que quando foi anunciado a possibilidade de nós construirmos um centro cultural em Loures, sabe perfeitamente onde era. E sabe que estava perfeitamente equacionado a deslocalização daquela escola para o infantado, onde havia projeto, onde havia terreno, onde havia autorização. Convém dizer a escola que José Afonso, a escola José Afonso. Quer dizer que a promessa do Partido Socialista foi para 8 anos depois. Era a escola José Afonso, que está no centro de Loures. Agora os partidos políticos fazem promessas para 8 anos. Seria deslocalizado. Já sabemos que os partidos socialistas, as promessas que fizerem em campanha eleitoral são para 2017. Queres falar tu ou posso falar eu? Podes falar à vontade, podes falar. Nós temos a escola José Afonso que ia ser deslocalizada para o infantado, há projeto, há autorização e, portanto, nós tínhamos já equacionado o projeto para construir o Centro Cultural naquele espaço. Como se sabe. Só uma questão. Mas não havia um centro cultural previsto para junto do Rio? Para a zona do Parque Não. Não, isso era o Parque Temático da área, que é um projeto extraordinário que mas atendendo ao caráter líquido da designação deve ter afundado. Deve ter ido com o rio, deve ter ido com as águas do rio. Desculpa, eu estou a achar curioso esta coligação de repente que se fez aqui entre a direita e a esquerda, que de facto me parece interessante. Uma certa unanimidade em relação à inércia do Partido Socialista. Mas eu também explico o que é que isto quer dizer. Eu também explico, se houver algumas dúvidas sobre qual era a intenção, também explico isso aí. Mas no caso concreto daquilo... Peço ter interrompido. Não, tudo bem. Mas aquilo que o Nuno aqui disse e me parece interessante é que não percebe porque é que a Câmara Municipal não faz parcerias com privados ou com as entidades públicas. Eu percebo. Mas de facto isto é perfeitamente absurdo. Eu percebo porquê. Mas vou explicar porquê. É perfeitamente absurdo. Nós fizemos agora, em fevereiro, aquilo que consideramos o evento do ano, que foi a inauguração da exposição biográfica do Eduardo Gageiro em Sacavém, e procurámos, porque o Eduardo Gageiro foi o fotógrafo oficial do conjunto de Presidentes da República e da próprio Parlamento,
procurámos o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, o alto patrocínio da Assembleia da República, para nos apoiarem. Nada. Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Procurámos o apoio para outras entidades da Galp, do Museu da República, de entidades públicas, entidades participadas, e foi zero, rigorosamente zero. Agora podem dizer, se calhar não foram incisivos, não foram persuados. Agora podemos dizer tudo. A única entidade privada, que conseguimos um apoio significativo foi a Gelpeixe, que se associou a nós no Prémio Literário de Maria Amália Vaz de Carvalho, seja nos Jovens Talentos, que se iniciou este ano, dando a possibilidade dos potenciais escritores do nosso Conselho terem alguma visibilidade. Foi a única entidade. O resto, a REN não nos apoiou naquilo que tem a ver com as festas do vinho e da vindima, com a história do museu que há de ser inaugurado em julho. Portanto, nós tivemos um conjunto significativo de intenções com um conjunto de entidades públicas e privadas que foram completamente fechadas porque não tiveram a sensibilidade necessária para isto. No caso do festival, quando fala num festival de cinema, de facto... Foi um exemplo... Sim, eu sei que é um exemplo. Quando nós não temos um único cinema, claro que não. É longe, de facto. Nós sabemos que não temos. Nós percebemos, quando a CDU... Nós sabemos que não temos. Claro. Quando a CDU estava na administração e havia dinheiro, e isto é incontornável, não vale a pena nós... Dinheiro? Paulo, basta vermos os orçamentos da Câmara nessa altura e os orçamentos com as decalagens necessárias, como é lógico, em que, de facto, as próprias festas do Conselho tinham valores na ordem, em alguns casos, de quase 1 milhão. Era isto, não vai negar essa situação. Visitantes, 200 mil pessoas a visitar. A diferença é essa. Neste momento, o que se passa é que não há dinheiro para isso. Não há. E, portanto, nós temos que fazer as opções, como é lógico. Agora, quando fala, nós temos uma grande tradição naquilo que é arte sacra, naquilo que tem a ver com a utilização dos... Nunca ouvi, se calhar é um erro meu, mas nunca ouvi, por exemplo, todos os sábados vermos no nosso Museu Municipal, na Capela, as noites da arte sacra, as noites à Capela, e também nunca vi lá o Nuno. Então, vejo mal. Se calhar vejo mal. Portanto, nós estamos a rentabilizar dentro do possível o que é que são os nossos equipamentos, o que são as nossas potencialidades. Dentro das possibilidades que nós temos. É lógico, todos nós gostaríamos mais que Loures fosse um centro de alguma atividade, tanto mais que Loures está na área metropolitana, no centro de tudo. Está perto de Lisboa, está perto da Zona Oeste, está perto do aeroporto. Portanto, fazia sentido. O problema é que não há neste momento, ainda não há neste momento, condições de termos este tipo de eventos. Primeiro, por questões que têm a ver com equipamentos que são o que são, e por outro, porque de facto temos aqui neste momento problemas complicados de investimento de dinheiro. E a seguir, o Paulo vai-me falar novamente na via do hospital. Isto é aquela já um pouco estafada. O Paulo fala que nós fazemos investimento que são do Poder Central na via do hospital. Eu digo, se nós não tivermos de pagar indemnizações que herdámos quando foi da CDU, se calhar tínhamos dinheiro. Portanto, isto é aquela discussão que nós já estamos fartos de ter, mas se calhar nos sítios próprios que não aqui, acho que fazem pouco sentido. Aqui que me parece muito importante, só para concluir esta fase, é que entendemos que Loures tem potencialidades muito grandes. Isso é verdade. Forçosa. Só do ponto de vista do património cultural edificado, do imaterial, temos alguns eventos, seja na Festa do Vinho, seja ao Caracol, que não são os suficientes. Não são, nós sabemos isso. E tivemos muita pena de não termos a possibilidade de continuar com as festas do Conselho, que, sendo criticadas por ali ou por acolá, eram uma festa significativa, porque, acima de tudo, fazia com que muita gente confundisse a Loures e eram de borla. Nós também temos que mudar esse paradigma. Esse paradigma também deixa de existir, porque aquilo que existe em Oeiras, Sintra, para lá, dos orçamentos são completamente diferentes, porque só, provavelmente, Sintra, ao nível dos IMIs e ao nível das publicidades, recebe aquilo que é o orçamento do município, um certo exagero, e, de facto, tudo o que faz é também pagando. E, portanto, digamos que há uma sustentabilidade. Nós nunca procurámos fazer isto. Nós procurámos sempre que esta situação do acesso à cultura, nas suas mais variadas vertentes, podendo-nos achar que é cultura ou que não é isso depois também é outro tipo de discussão, nós entendemos que ela devia ser sempre franca e, portanto, nunca cobrámos. E isso, de facto, esse paradigma também tem que alterar. E, portanto, digamos que quando isso se alterar, provavelmente nós teremos outro tipo de sustentabilidade para os eventos que podemos levar a efeito. Muito bem. Nuno Botelho, a minha
pergunta, os investimentos são curtos ou mal distribuídos? Ambos. Ou nada disso, ou nem são situações. curtos nem mal Eu distribuídos? reconheço ao João Pedro a habilidade na retórica, mas também reconheço que ele agora foi inábil nas palavras. Porque se fez um discurso no início em que tinha feito um grande trabalho, em que a Câmara estava a desenvolver a cultura em vários sentidos e vários sítios, no fim acaba a dizer que Loures tem mais potencialidades que não estão a ser bem aproveitadas. E portanto, ficamos a saber que o Vice-Presidente da Câmara confirma aquilo que o PSD diz, que a Câmara não consegue sair do seu horizonte, não consegue passar para fora a palavra, a marca Loures e as marcas internas do Conselho de Loures. Por exemplo, o Arindo, ou, por exemplo, é que há poucas, o Carnaval Saloio, etc. E, portanto, nós percebemos agora este discurso. E mais, João Pedro, permite-me que diga isto. Como é que é possível nós termos 4 ou 5 coletividades que têm arranjos folclóricos, uma delas que já recebeu vários prémios a nível nacional, que é a coletividade da Bem Posta, em que não consegue, já teve que anular este ano 2 viagens por não ter transporte para fazerem os seus espetáculos fora de Lisboa, fora de Loures, e agora na última estava tudo marcado e à última hora desmarcar, a Câmara disse que o transporte da Câmara não estava disponível. E agora andam os coitados dos dirigentes da associação a baterem todas as portas para alguém poder financiar meia dúzia de euros para pagar a viagem das pessoas e dos seus familiares, dos dirigentes, dos seus familiares e das pessoas, dos dançarinos, dos ranchos, tanto o infantil como o adulto, para poderem fazer esta viagem. Quando, por exemplo, esta associação fazia 5 e 6 viagens por ano, hoje faz uma com muitas dificuldades. E é nestas pequenas coisas. Eu admito que o João Pedro tem razão quando diz que é muito difícil investir para grandes projetos de cultura nesta fase. Eu próprio disse há pouco que a crise não é propícia a este tipo de investimentos de grande dimensão. É verdade. Mas este pequena ajuda, pequenas associações que fazem um esforço, os seus dirigentes um esforço quase titânico para servir a comunidade, servir culturalmente a comunidade, não podem deixar de ser ajudados, evidente. E mais, não é admissível, eu bem sei, o João Pedro bem tenta justificar, mas eu bem sei que há meia dúzia de anos havia o Superbox Super Rock em Loures e hoje não há. Porquê é que será que o Superbox Super Rock decidiu ir para o Conselho de Salvo Erro de Almada? Porquê? Será que... Diga. Sesimbra, sim, já é Sesimbra. Como é que já é Sesimbra? Não sabia. Porquê que será? Porquê que será? Não, é para inabilidade da gestão camarária. É só por causa disto. E mais, para fazer um espetáculo como em Oeiras, o Oeiras Alive, ou como é que eles chamam, o Ótimos Alive, passa aqui a publicidade, fizeram parcerias para ter festivais de nível nacional e de âmbito nacional. Uma última nota que eu não percebi, e o Paulo Piteira falou que certas forças políticas no passado defenderam o não investimento ou menos investimento na cultura. Eu só falo por mim, Paulo Piteira. Eu não sei se parece era... Já sabemos. Eu já conheço o argumento dos partidos que são sociedades anónimas de responsabilidade limitada. É só comigo, daqui para ali já não vou. Até porque, em concreto... Os partidos são entidades coletivas e têm história. Paulo, peço desculpa. Até porque, num concreto, eu nos mandatos em que a CDU foi poder em Loures, recordo-me só do último com digamos, interesse diário das políticas de altura. Mais para trás, também era mais jovem, mas portanto é normal que não se apaga, nem começou quando você chegou. É evidente, é o que eu estou a dizer. Portanto, eu lembro perfeitamente, desde 1992, 93, 94, as políticas do Conselho de Loures, e eu daqui não tenho problemas nenhum em admitir. As festas do Conselho de Loures, antes do Partido Socialista entrar no poder em Loures, dava muito mais visibilidade ao Conselho, trazia mais pessoas, traziam mais projetos, havia mais projetos culturais, desde teatro, em festivais de bandas amadoras, festivais específicos, como havia um festival muito engraçado de novas tendências musicais. Eu lembro-me disto e vinha para Loures, como jovem, apreciar esta cultura que a Câmara me oferecia. E o património, ou neste caso não é o património partidário, ou das atividades que se fizeram na altura, eu dou os parabéns à CDU. As pessoas já perceberam aqui que eu não faço demagogia. Quando tenho que dar os parabéns às pessoas, a CDU, nessa altura, tinha, em termos culturais, tinham políticas muito melhores que as do Partido Socialista. Não há dúvidas nenhumas. Eu só estou a dizer, e estou a analisar, os últimos anos. E nos últimos anos, o Partido Socialista não tem sido hábil a gerir o pouco dinheiro que tem para potenciar a marca Loures e as suas marcas locais. Não é admissível não haver rotas turísticas
para o Arinto a nível internacional. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós, a nível, na Inglaterra, um inglês quer vir a jogar golfe a Lisboa, sabe onde é que vai jogar? A Torres Vedras, e diz Vimieiro, diz aquelas coisas todas de Torres Vedras. Quando quer ir beber um copo, um inglês quer beber um copo, diz Alentejo, diz Borba, ou diz Douro. Ou Algarve. O Algarve é mais para o golfe também. Quando quer ir para a praia, vão para Sintra, Cascais, ou vão para o Algarve. Loures tem o Arinto e tem o caracol. Portanto, o inglês, mesmo que queira ir comer caracóis a Loures, não sabe. E portanto, o que eu quero dizer assim, é importante Loures potenciar eventos culturais que tragam turistas, tanto nacionais como internacionais. E eventos desportivos também, não é hoje o caso. Mas estamos a falar. Mas eventos culturais é necessário e não é difícil. Não é difícil. Com parcerias, com grandes multinacionais que não se importam de investir. Evidentemente, o João Pedro tem razão numa coisa que diz. Na grande maioria, eu não me recordo de nenhum pago, mas ou se calhar todos os eventos culturais da altura eram financiados pela Câmara a custa 100%. Isso é verdade. Hoje já não há tanto essa perspectiva, pelo menos para os eventos que têm mais custos e que são de maior dimensão. É evidente que o munícipe ou qualquer outra pessoa que vai a esse evento, um espetáculo, tipo um espetáculo de rock 3 ou 4 dias, tem que ser pago pelas pessoas, evidentemente. Mas se trouxer 80% de pessoas fora do conceito, traz muito dinheiro para a economia local. E se traz muito dinheiro para a economia local, poderá haver algum investimento desse pequeno comércio, dos serviços, para trazer mais emprego e sucessivamente. E, portanto, o que se passa aqui em Loures é uma inabilidade na gestão das parcerias externas. Tão simples quanto isto. E depois, já provei por A mais B, também existe inabilidade e falta de tato no tratamento. Estas associações culturais que têm necessidades, o resto folclórico da Bem Posta eu vi 2 atuações deles ainda há 2 anos, salvo erro, e é lindíssimo. Nós temos é lindíssimo. É lindíssimo. A Câmara não cede o autocarro. Eu sei que eles têm direito, salvo erro, a 1 por ano, mas nenhum foi disponível. Podemos passar? Sim, senhor. Eu gostava que abordassem também uma outra temática, ainda na área da cultura, é evidente. Há muita gente a ler em Loures. Bibliotecas, enfim. Como é que estamos de leitura em Loures? Só posso falar por mim. Do vosso ponto de vista, claro. Falar por mim. Não, do ponto de vista da leitura pública, eu creio que estamos... a assiduidade a bibliotecas... O Conselho da Dimensão do Conselho de Loures, naturalmente, que está mal servido ao nível da rede de leitura pública, diria eu. É bom recordar que o Conselho já teve mais quando, digamos, Odivelas pertencia, aquilo que veio a ser o Conselho de Odivelas pertencia. Foi inaugurada agora a 45ª quarta. Sim, a 44ª biblioteca escolar. E amanhã vai ser dentro das escolas. Não, naturalmente que é importante. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar da rede de leitura jovens a ler, no conjunto, onde as bibliotecas escolares também têm o seu lugar, naturalmente, mas eu referia-me mais às bibliotecas públicas. Portanto, o conceito de rede nasce do conjunto das entidades que podem concorrer exatamente para a leitura pública e, nomeadamente, as escolas são também uma parcela desses recursos existentes na comunidade. Como todos nós sabemos, as escolas depois não estão dotadas nem de pessoal auxiliar, nem de meios que lhes permitam abrir, digamos, em períodos outros que não os letivos. Eu referia-me aos grandes espaços de leitura pública, às grandes bibliotecas públicas, e o Conselho até já esteve melhor servido quando Odivelas fazia parte de Loures do que está neste momento, porque chegou, digamos, a ter uma situação de ter 2 grandes bibliotecas, portanto, na área do Conselho, a Dom Dinis em Odivelas e, portanto, a José Saramago, que abriu pouco depois, portanto, em Loures. A questão que aqui se coloca é que têm vindo a ser sucessivamente prometidos novos equipamentos, nomeadamente em Sacavém, continua a estar nas antigas instalações de bombeiros de Sacavém mais uma promessa eleitoral. Desta vez não houve coragem de retirar de lá, digamos, a tela. Sim, mas isso que se junta a tantas outras. Junta-se ao Centro Cultural, que já aqui foi falado, junta-se ao Estádio Municipal em Loures. São promessas a 15 anos. Promessas a 15 anos. É o novo lema do país. Da água, na zona ribeirinha, junta-se ao metro, a tantas outras que, digamos, fizeram furor à altura, mas que se esfumaram com a rapidez com que foram, digamos, anunciadas em público. O que acontece é que, infelizmente, a zona oriental do Conselho continua a não ter uma grande biblioteca.
é um projeto adiado. Eu acho que tem havido um trabalho muitíssimo meritório feito na Biblioteca José Saramago, que tem vindo, digamos, a ter que arcar com a responsabilidade em termos de grande espaço de leitura público e de grande infraestrutura dedicada à leitura pública, portanto, e que de facto, desempenha um papel muito importante. É um investimento, uma vez mais, feito em tempo, digamos, da gestão da CDU, tanto que, felizmente, digamos, tem feito o seu percurso e é um percurso em sentido crescente. O número de utilizadores tem crescido, o João Pedro Domingos pode confirmar esses dados. É exatamente para isso que ela serve, é para ser um espaço animado, fruído por várias camadas geracionais. Há um conjunto de técnicos muito empenhados também. Nós sabemos que, por exemplo, em relação à animação infantil, fazem um trabalho muitíssimo meritório e de grande qualidade, que tem captado novos leitores e o trabalho, digamos, começa por aí. Os sábados... Em cheio. Em cheio. Exatamente. Portanto, é claramente um espaço privilegiado do ponto de vista da leitura pública. O que acontece é que nós precisamos de mais. O Conselho precisa de mais. Nós estamos a falar de uma grande comunidade, mais de 200 mil pessoas, ter uma biblioteca para servir todo o Conselho, e quando nós sabemos dos problemas que há de comunicação e da articulação entre a zona oriental e a zona ocidental, naturalmente que não podemos deixar de fazer uma leitura que não seja escassa. Só a biblioteca em Loures? Neste momento, nós temos uma única biblioteca em Loures, que é a Biblioteca José Saramago, que serve... Quando digo Loures, consegue. Conselho de Loures, é lógico. Agora, esta situação que estávamos aqui a falar da biblioteca da Zona Oriental, em Sacavém, o Paulo bem sabe, portanto, continua a dizer que isto é uma promessa adiada, mas o Paulo bem sabe, e podia ter dito também, que nós temos um projeto já bastante avançado, candidatado... Tinha há 4 anos. Não tinha. Estás com meses a 12 e 20 anos. A tela já está prometido em 2001. Não tinha. Foi prometido em 2001. Em 2013 vamos... Já não é mal. Se conseguir concluir até o fim do mandato, já não é nada. E o Paulo bem sabe que nós, no âmbito das situações relacionadas com o Parque das Nações, candidatámos ao turismo a construção daquela biblioteca e temos a garantia de que ela vai ser subsidiada e nós vamos fazer aquela... Temos, foi aquilo que acertei e que se aprovou em reunião de Câmara, como o Sr. Vereador bem sabe. Claro que aqui estamos no fórum... Foi aprovado um projeto. Foi aprovado um projeto de candidatar o projeto não está aprovado ainda. E uma suposta vontade lá do lado de dizer que sim. Suposta. Está neste momento em análise pela... Sabe perfeitamente e, portanto, todos nós sabemos do que estamos a falar. Não foi aprovado. Sabemos do que estamos a falar, sabemos do que vai acontecer. E outro lado claro, neste momento... Eu não sei. Eu só sei aquilo que os princípios até que não há lá. Não sei nada do... Pelo âmbito deste fórum e do próprio momento que vivemos, portanto, é natural este tipo de situações. A zona oriental do Conselho terá, no decorrer do próximo mandato, porque não vai ser neste mandato que vai ter, já vem 10 anos. O projeto está feito. Vai ficar localizado onde? Vai ficar nas instalações do antigo quartel dos bombeiros de Sacavém. Portanto, será feito aí. É lógico que nós não temos só esta biblioteca Saramago, vamos ter até ao final do ano as tais 47 bibliotecas escolares, que no fundo são, digamos, importantíssimas para os hábitos de leitura, porque são fundamentais, como peça importante, numa escola, mas temos também algumas parcerias com algumas coletividades no sentido de dotarmos essas mesmas coletividades de, digamos, conteúdos bibliográficos para que elas possam servir também como bibliotecas avançadas nas comunidades onde estão inseridos. Agora, é lógico que o que é importante é continuar a incentivar, e o trabalho efetuado pelos nossos técnicos na Biblioteca José Saramago é fundamental e é de uma qualidade extraordinária, de tal maneira que nós somos frequentemente solicitados a participar com várias entidades no sentido de criar as animações naquele espaço para outras entidades. E, portanto, a esse nível, pensamos que, não sendo suficiente, a Biblioteca José Saramago, neste momento, como mãe de todas estas bibliotecas, funciona de uma forma muito, muito importante. Relativamente ao património histórico, há uma coisa... Arquitetónico, aquilo que nos chega são passeios pelas linhas de torres, visitas... Não é sequer importante, mas isso é importante, porque de facto aqui, deixa-me só interromper-te. Sim, faz porque de facto, nós, Loures, neste momento é o presidente da plataforma intermunicipal para as linhas de torres. Nós ganhamos agora um prémio, nós estamos candidatos a ganhar um prémio que é muito importante e que pode ser, digamos, a alavanca para que de facto se crie aqui, ao nível do turismo, estamos a candidatar-nos a isso e estamos turismo cultural, no turismo cultural, que é no fundo integrar isto num pacote
para que se possa utilizar Loures, não Loures só, mas toda esta linha das linhas de Torres, Exato. como, digamos, um património cultural a visitar, que me parece muito importante. Nós temos procurado fazer isso através de caminhadas, Exatamente, é isso que eu me estas referia. caminhadas Sei que das há- linhas de Torres, que têm funcionado muito periodicamente, bem. aqui, quase Meses, todos os meses, semanalmente. todos os meses. Não, sabe que isto, devagarinho, eles vão percebendo que há coisas que estão a ser Por feitas no acaso, nosso sim. concelho. E por acaso eu claro tenho que pena não não convém, mas participar. eles devagarinho vão lá. Eu até tenho pena não participar nas chiminhadas, que a mim, em termos de gestão, Admito que digam que é passo de caracol. Muita face A de caracol. propósito é do duplamente. caracol. E até há mesmo casos em que não se sai do sítio. Mas voltando um pouco atrás, de facto, esta questão das bibliotecas, nós hoje já percebemos, e eu concordo com tudo o que o João Pedro disse, em relação às bibliotecas escolares, é um grande incentivo às nossas crianças para ganharem hábitos de leitura. A minha filha, que está numa escola pública em Loures, já levou 2 ou 3 vezes livros para casa, ela gosta muito de ler, é uma iniciativa muito positiva e dou os parabéns à Câmara de Loures. Eu sou uma pessoa, não há cá demagogia sobre dessas coisas, embora seja muito curto, é evidente. A biblioteca em Sacavém foi prometida em 2001, estamos em 2013, e portanto já percebemos agora as promessas eleitorais de 2001, Não foi nada, 2005 e 2009 vão ser concretizadas sempre com 16 anos de atraso. Não foi nada. E portanto, como vamos saber, já sabemos que temos meta em 2027 ou 2028, qualquer coisa do género, e dou os parabéns ao João Pedro, porque isto é uma nova forma de fazer política, e agradeço imenso que assim todos nós estamos convictos e sabemos que podemos prometer algo para 2030, convictamente, porque vamos fazê-lo. Mas voltando um pouco ao que está... O calendário da Troika. Exatamente. Olha, Paulo Piteira, você agora teve perfeito na análise. Vocês têm estado perfeitos, os dois? Já elogiei o Paulo, mas deixa-me elogiar agora também um bocado o Governo, que não era só o óbvio. Mas, Paulo, uma coisa que pode ser feita neste tempo em que temos uma biblioteca que não serve claramente toda a população é aumentar o horário da disponibilidade da biblioteca. A biblioteca pode estar aberta em horários noturnos. Por que não? Pode e deve estar aberto em horários mais adequados à população adulta, a população juvenil, estudantil, no programa etc. que fizemos com os jovens de Loures, uma referência que foi feita foi a Biblioteca Fora de Horas, que Eu, por acaso, não sabia, mas então, olha, eu tenho a mesma ideia. Eu, por acaso, não tinha... Fora de horas, a biblioteca? Não, tipo, do género... eu concordo que os jovens precisem de um espaço onde possam estudar até mais altas horas. Eu, por exemplo, lembro-me, quando estudei, tirei o meu curso, ia para o espaço noturno que havia em Santos. Essa referência, de facto, Não, eu sei que o Paulo... Eu sei que o João Pedro vai dizer que isto foi tentado fazer na Portela. Foi na Portela. Foi tentado fazer na Portela. Mas, João Pedro, eu vou dizer mais uma vez, eu sou livre de ter as opiniões, mesmo que pessoas no meu partido não tenham as mesmas opiniões que eu tenho. Eu bem sei que... Eu bem sei que também não tens esses vícios enraizados de ter só uma voz única, como tem ali o Paulo Piteira. Mas, pelos vistos, parece que queres implementar no teu partido. Estás com esses problemas, que ele esteja a contrariar as posições de companheiros do meu partido. Não te preocupes com isso. As pessoas lá em casa já me vão conhecendo, já sabem que eu sou uma pessoa livre, um homem livre, digo o que penso, quando quer, onde quer e sempre. E, portanto, não há de ser hoje que é de ser diferente. E eu acho que faz falta, neste aspecto, para os jovens do Conselho de Estudantes, ter um espaço onde possam, perto da sua casa, não precisem ir para Lisboa, ou não precisem ir para outros conselhos, um sítio onde possam estudar até mais tarde, se quiserem, evidentemente. Ninguém é obrigado. Relativamente a isso, o Loures tem uma dificuldade, que é a dispersão... É evidente. Mas isso levaria-nos a outra conversa. Isso nós temos que ter um investimento numa rede de equipamentos que permita alguma coisa. Exatamente. E se não existe a rede de equipamentos, temos que criar uma rede de transportes que chegue para servir o maior número de pessoas possíveis. Não é reduzindo autocarros nas rodinhas, nem acabando com os rodinhas que se consegue que as pessoas tenham maior mobilidade para ir aos equipamentos, neste caso culturais, do Conselho. Mas isto é outra conversa. Agora, o que é importante referir é que esta biblioteca existe, temos de potenciar o que existe neste momento. Há de haver a biblioteca em Sacavém, provavelmente já não será o Partido Socialista a concretizá-la, estou convencido que será o Partido Social Democrata, mas se não for o Partido Social Democrata, há de ser outros dirigentes quaisquer. E uma coisa é certa, isto é que é muito importante nós referirmos, é que
O Partido Socialista, hoje, aqui através de João Pedro, ou melhor, o João Pedro, no meu Partido Socialista, disse duas coisas que eu acho que são muito importantes. Muito importantes. É que Loures tem mais potencial de cultura do que aquele que a Câmara consegue produzir. Primeiro ponto, muito positivo, e João Pedro, concordo contigo. Segundo ponto, muito positivo, é que as promessas eleitorais do Partido Socialista são para daqui a 16 anos. E, portanto, se as pessoas pulas já em casa, estejam atentos, por favor. As promessas eleitorais do Partido Socialista este ano são para ser cumpridos daqui a 16 anos, em 2029. E, portanto, se quiserem dar oportunidade a outros para poder, isto é campanha eleitoral, para poderem cumprir as suas promessas em 4 anos, deem que é o melhor que podem fazer pelo vosso Conselho, até a nível cultural, como o próprio João Pedro admitiu que não consegue potenciar tudo o que é possível em Loures. Muito bem. Ora bem, vamos entrar na última volta. Eu vou pedir para serem relativamente sucintos. O Paulo Piteira, que usou menos tempo até agora, vou-lhe pedir que dê início à nossa última ronda. Sim. Há uma questão, já agora deixe-me pôr uma questão. Estas dificuldades orçamentais estão a criar dificuldades, ou melhor, João Pedro falou em 120 ou 130 associações no Conselho. Enfim, 100 e tal. Há dificuldades com o associativismo. O associativismo é uma atividade em dificuldade, mais ou menos generalizada. Sente-se isso em Loures? Naturalmente que se sente. E que tem implicações diretas na cultura generalizada. Naturalmente que se sente. Estas associações têm uma atividade absolutamente fundamental. Fundamental e insubstituível. Não é possível, como tive a ocasião de dizer na primeira intervenção, não é possível a nenhum poder, a nenhuma instituição de poder, seja local, seja nacional, substituir-se à capacidade e à iniciativa das pessoas organizadas em coletividades e associações. Portanto, isso é um dado que é incontornável. Mesmo por isso, o associativismo tem que merecer uma atenção diferente daquilo que tem merecido nos orçamentos municipais, no investimento, no apoio que lhe é concedido, até se notar dificuldade, porque muitas vezes o que há é as direções muito antigas e, portanto, cansadas e com dificuldade de substituição. Pois, não, eu creio que há de tudo. Felizmente o Conselho tem uma diversidade em termos de dirigentes associativos muito grande e até de coletividades e associações também muito grande, portanto, e nota-se um bocadinho tudo. Isso é uma ideia recorrente. Quem anda no terreno e contacta com as pessoas percebe que, há hoje uma camada, digamos, de novos dirigentes, gente muito capaz, com outras perspectivas e com outras ideias diferentes. Okay. E há gente que, digamos, tem uma ideia mais conservadora da sua atividade, digamos, e está muito direcionada para um determinado tipo de atividade. Mas corresponde àquilo que as pessoas que estão associadas naquela entidade entendem que é o melhor para a entidade, porque se não estiverem contentes podem sempre mudar. Porque o associativismo é exatamente isso, funciona de acordo com princípios democráticos, há eleições de forma regular e as pessoas podem sempre mudar a orientação da coletividade a que pertencem. Eu, de facto, acho que se nota muito no associativismo hoje grandes dificuldades. Não falámos ainda aqui de alguns segmentos da atividade cultural no Conselho, mas eu lamento, por exemplo, que uma associação de artesãos que existia no Conselho de Loures aqui há um tempo esta parte tivesse desaparecido completamente, que a Associação de Artistas Plásticos do Conselho de Loures tivesse desaparecido completamente. Tudo isso eram parceiros muito importantes na vida, portanto, associativa do Conselho, na oferta cultural, e houve tempos em que o município conseguia organizar com estas entidades iniciativas de grande dimensão. Havia uma programação regular do ponto de vista das artes plásticas, com várias galerias municipais a funcionar em simultâneo, coisa que hoje, infelizmente, não acontece nem de perto nem de longe com a dinâmica que já existiu no passado. Os artesãos estão um bocadinho entregues à sua própria sorte e, com exceção, talvez, do pluro do turismo, que a eles vai recorrendo para a animação de umas quantas iniciativas, tem um papel muito apagado. Há aqui, digamos, toda uma gama de entidades que, infelizmente, não têm tido grande protagonismo e grande apoio do ponto de vista municipal. Nós ainda não falámos hoje aqui de um segmento muito importante da cultura, que é o património cultural construído. Exatamente. O património cultural construído. E o património cultural construído no Conselho é, de facto, uma riqueza. Não falamos de muita coisa. Exatamente. Mas eu vou aproveitar para falar deste, independentemente de outros que se possam trazer ao tema. Mas o património cultural construído no Conselho é uma coisa muito diversa. E que está espalhado, felizmente, digamos, por praticamente todo o território. Em todo o território é
possível encontrarmos exemplares importantes a nível histórico e arquitetónico, e até, eu diria que o megalitismo e outras expressões, porventura menos conhecidas, têm uma presença muito importante no Conselho, insuficientemente divulgada. E eu creio que esta é uma primeira pecha, é que, de facto, falamos às vezes do investimento que se faz ou que não se faz na cultura, dos dinheiros que existem ou não existem, já tive a ocasião de dar aqui o nosso ponto de vista sobre a forma como se gasta o dinheiro, mas há muitas iniciativas que, às vezes, sem dinheiro, podem, digamos, reverter muito positivamente. E, por exemplo, dar a conhecer em publicações periódicas, que saiam com alguma regularidade, aquilo que é o património do Conselho, eu creio que não é um investimento tão vultuoso como a Câmara Municipal não consiga fazer. Se há juntas de freguesia, como, por exemplo, a Junta de Freguesia de Santo Antão do Tejal, consegue publicar um guia do património de Santo Antão do Tejal, que tem capacidade para publicar um livro sobre o barroco em Santo Antão do Tejal. Tanto que tem um guia ou um roteiro para as pessoas visitarem a freguesia, que tem exatamente na capa património do Conselho, portanto, e neste caso da freguesia, mais facilmente uma Câmara Municipal o conseguiria fazer. E eu, infelizmente, acho que o trabalho ao nível das publicações, do ponto de vista municipal, é muito escasso. Bem, pode-se dizer, mas isso apesar de tudo era um custo, custava dinheiro, era difícil. Bem, nós fizemos, por exemplo, quando discutimos a Carta Arqueológica já este mandato, concretamente no ano passado, no município, portanto, na reunião de Câmara, fizemos a proposta que, por exemplo, ela fosse disponibilizada no site da Câmara Municipal. E que as pessoas pudessem conhecer onde é que está, digamos, os monumentos arqueológicos do nosso Conselho, onde é que é possível visitá-los, onde é que estão, como é que estão localizados, como é que é possível visitá-los. O que é facto é que continua a não estar disponível no site da Câmara Municipal, apesar de, na altura, nos ter sido dito que era uma excelente ideia e que era boa e que iria ser aproveitada. Bem, mas que dizer então dos exemplares do património cultural construído que nós temos e que, digamos, estão literalmente entregues ao abandono. Eu tenho aqui uma fotografia que é do Palácio Valflor. O Palácio Valflor é em Santiria da Azóia. É um palácio que corresponde a um exemplar da arquitetura civil do século XVI, do mais importante que há em Portugal. O único exemplar que persiste do século XVI deste tipo de arquitetura. Tem umas características muito especiais e que eu, escusava aqui para não estar a amassar os espectadores, que não esteja a ver lá em casa, de estar, a ir ao pormenor. Foi propriedade de um grande mercador português, o homem responsável pela feitoria, tanto na Flandres, no tempo de Dom João II, João de Barros, foi o proprietário da Quinta. A Quinta tem vindo a degradar-se sucessivamente perante a mais completa inoperância dos poderes, desde logo dos poderes municipais. A determinada altura havia um projeto para que, com dinheiros da Valor Sul, se poder, fazer face ao encargo da recuperação deste património, que depois, no tempo do governo do Partido Socialista e com uma Câmara do Partido Socialista, esbarrou não se sabe em que gaveta de Ministério e que não foi possível, levar por diante. Mas que dizer deste outro exemplar que temos do património cultural construído, concretamente, isto é a antiga Câmara Municipal de Loures, que tem uma placa que vem desde o tempo da CDU, continua a lá estar, para quem quiser ir ver, que diz Núcleo Museológico da República, futuras instalações municipais, edifício 4 de outubro. Está lá esta placa há mais de 16 anos. O que é que acontece? É que este projeto, que era um projeto da CDU, o Partido Socialista nunca o conseguiu concretizar. Nós tínhamos esperança, quando foi o centenário da República, que alguma coisa acontecesse. Porque o edifício continua lá com este aspecto. Está no centro de Loures, está à vista de toda a gente, é das artérias mais importantes do Conselho. Parte das comemorações passou por aqui. Parte das comemorações passou por aqui, por este edifício. Sim, foi feito. Houve aqui uma teatralização. Exatamente. Houve aqui uma teatralização. Mas entre isso e criar aqui um núcleo museológico. Porque nós estamos a falar de um Conselho que é um Conselho pioneiro na implantação da República. Estamos a falar de um Conselho que declarou a República um dia antes do resto do país. Portanto, e que merecia, obviamente, ter um espaço para esta... Não foi sozinho. Não foi sozinho. Eu disse pioneiro. Não desse sozinho. Não foi único. E, aliás, se o fez foi porque cumpriu o plano dos revolucionários, ao contrário de outros que se atrasaram. Claro, portanto, desse ponto de vista, estava à frente do seu tempo. Portanto, a questão que aqui se coloca é outra. É que, mesmo no ano do centenário da República, o município, investiu muito pouco, sobretudo quando se conhece a história existente no Conselho e aquilo que ele representou para a implantação da República em Loures. Salvo as iniciativas tomadas em boa hora para a Assembleia Municipal, nomeadamente da publicação de alguns livros, o programa municipal em termos de comemorações foi uma coisa paupérrima.
Estamos a falar da comemoração da República e estamos a falar de coisas também que às vezes não têm dinheiro, ou não é preciso dinheiro para as conseguir concretizar. Exatamente. Nós tivemos a ocasião de propor na Câmara Municipal e de ver aprovado a classificação, e esse é um dos investimentos que não passa por dinheiro, no património construído, de propor a classificação de um imóvel no nosso concelho como de interesse municipal. Concretamente, o sítio do outro lado da estrada, de onde saiu a Junta Revolucionária e onde era o Centro Republicano de Loures, e saiu a Junta Revolucionária para ir tomar o poder neste edifício onde era, na altura, a Câmara Municipal. Ora, aqui está um exemplo de algo que se pode fazer, que é classificar edifícios, chamando a atenção para aquilo que ali está em termos patrimoniais, sem custos. Nós apresentámos, a CDU teve a ocasião de apresentar esta proposta em reunião de Câmara e, felizmente, foi aprovada. Agora, o que eu lamento é que iniciativas como esta, classificação do património construído do Concelho, eu acho que não houve mais nenhuma que tenha ido à Câmara. Então, é admissível que seja uma força da oposição a propor para a classificação mais do que o poder que está neste momento a governar o Concelho de Loures. Isto é que, na nossa opinião, não faz sentido e é um bom exemplo de que nem sempre ter atenção ao património e valorizar o património passa necessariamente por investimento financeiro. Ora bem, o Paulo Piteira recuperou bem o seu tempo. Já agora, só uma questão. Se tivesse que aconselhar um monumento para todos lá em casa irem visitar, apontava para onde? Eu apontava para a Praça Monumental em Santo Antão do Tejal. É talvez Muito bem. mais marcante do ponto de vista arquitetónico. João Pedro. Mas também eu acho. No caso concreto daquilo que foi dito aqui pelo Paulo Piteira, e pegando na situação do centenário da República, é perfeitamente injusto dizer que as manifestações ou a comemoração do centenário da República se limitou à Assembleia Municipal e a um livro. Eu acho a iniciativa da Assembleia Municipal não foi única. Eu acho que é perfeitamente injusto. É perfeitamente injusto porque nós tivemos durante o dia todo a Rua da República fechada ao trânsito com teatralizações feitas pelo TIL e pelo conjunto de associações que se associaram ao município, em que se fez a réplica... Era o mínimo, quer dizer, era o mínimo. Vocês propõem fazer um ano de festas, era o mínimo. E depois fazem um dia, dizem que está satisfeito, estão satisfeitos. Propõem fazer um ano de festas, que é o centenário da República. Era o ano todo, e depois fazem uma iniciativa boa. Deixa terminar, nós temos que terminar o programa e eu queria... Nós fizemos a teatralização e a réplica daquilo que foi da República. Tivemos uma exposição na Galeria Municipal Vieira da Silva, que foi inclusive inaugurada pelo Presidente da República. Tivemos um livro sobre o centenário. De facto, eu acho que... Não, da Câmara, da exposição elucidativo dos 100 anos. Eu penso que tens. Portanto, eu acho que é redutor dizer que, de facto, que não houve empenhamento nesse sentido. Perfeitamente redutor. É lógico que nós sabemos que, de facto, esse espaço, o núcleo museológico da República tem que ser reparado, mas nós temos que perceber que vivemos num tempo difícil. Aqui são 1.200.000 euros para... Só para os acessos ao hospital, para o Grupo do Espírito Santo, 4 milhões e meio. Portanto, as indenizações que nós tivemos que pagar por tudo aquilo, só o coisa de camarada foram 900.000. Portanto, não vale a pena irmos por aí. São 1.200.000 só para aqui. Para o Palácio Valflor. 1.200.000 para? A reparação do edifício. Mas só posso a situação... Depois posso responder, se calhar, me disseram uma coisa nos últimos dias que eu tive a visitar, sentiria. O Palácio de Valflor puseram, antes das eleições, uma estrutura à frente para proteção. E que agora, com o último vendaval... Exatamente. A questão é muito simples. Disseram que isto custou 300.000 euros. Isto é verdade? Não, isto custou 500... O quê? Não, essa estrutura de proteção. Não. Portanto, é boato. Pronto, tudo bem, queria esclarecer isto. Isso também achei absurdo, mas por isso que quando a situação foi colocada e se pôs a situação do imóvel à venda, de facto, o Paulo dizia muito bem, a Valor Sul tentou fazer a aquisição do imóvel e fazer a obra de adaptação do imóvel. Na altura, não foi o governo do Partido Socialista, foi a entidade reguladora que disse que esta situação deste investimento não era compaginável com aquilo que era
a finalidade da empresa. Foi uma coisa diferente. E, portanto, a partir desse momento, o município entendeu, e na minha perspectiva, na altura, bem, Conformou-se. em adquirir por 500 mil euros este imóvel. O problema, de facto, se calhar nós na altura devíamos ter pensado de uma forma um pouco diferente e temos pensado o que é que íamos fazer dele a seguir. Só a reparação mínima daquilo que é a estrutura são mais 500 mil. E nós não sabemos o que é que lá pode ser feito. Temos procurado várias parcerias, seja com empresas públicas, seja com empresas privadas, seja com o IPAR, que era o principal responsável e o principal interessado por resolver este problema. Portanto, imputar as responsabilidades todas ao município é muito complicado. Pagámos aí a situação de toda a estrutura envolvida. Penso que não teve a ver com esse valor, mas eu neste momento não consigo dizer. Mas só o que tem a ver com o envolvimento, ou seja, a tela para aquilo, são entre os 5.000 e os 7.500. Sim, 7.500 euros uma coisa, 300 mil. Não, estamos a falar da tela. Ok. Tela. E, portanto, nós neste momento não conseguimos encontrar um parceiro para este espaço, que poderia ser um observatório, poderia ser... Nós pusemos a hipótese de ser tudo o que fosse necessário, desde que fosse reparado e posto à disposição da população. Inclusive, vimos a possibilidade de criar condições de edificabilidade em zonas da própria envolvente, porque há ali uma zona que pode ser, para poder alavancar. Não é possível, não foi possível. E, portanto, está neste estado, é um facto. Nós, neste momento, não temos condições objetivas, sob o ponto de vista financeiro, para acorrer a todas as situações. Tínhamos um empréstimo previsto, como tu bem sabes, que foi aprovado com os votos contra da CDU para poder acionar. No entanto, e bem, atendendo à própria conjuntura, de facto, não foi mobilizado, e bem, porque de facto senão estaríamos numa situação muito complicada neste momento. Porque se isso tivesse sido, se isso assumido, nós teríamos estas situações todas resolvidas. Portanto, nós sabemos que estas situações têm que ser resolvidas com o tempo, mas neste momento temos que começar a somar 1,5 milhão daqui, 2 milhões daquela, e portanto, de facto, é aquilo que nós temos neste momento. Aquilo que me parece importante dizer é que, sob o ponto de vista das exposições que tu falaste, eu penso que vocês não têm ido muito a Pires Coxo, porque nós em Pires Coxo... Eu ia falar nisso agora. Que é uma galeria... Mas está mal aproveitado. Ela não está 15 dias sem uma exposição. Sim. Não está 15 dias sem uma exposição. Sem a galeria, mas o espaço envolvente do espaço podia ser mais bem não tem, portanto, está sistematicamente utilizada com novos valores e com outro tipo de artistas, digamos, alternativos, chamemos assim, passo o termo. Inaugurámos deste sábado uma exposição sobre ilustração. É que nós nunca recebemos convite para ir a essas coisas. Isso já é outras coisas. Está lá sempre uma série de entidades, uma série de... Segundo a Câmara, nós temos sempre convidados. Está lá, ninguém nos precisa dizer nada. Inaugurámos este fim de semana uma exposição sobre ilustração. Mas voltando um pouco atrás, só para concluir a situação da cultura, do associativismo, a importância que o associativismo tem perante a Câmara é de tal ordem que nós, de acordo com os mesmos, vamos levar agora em junho, penso que em junho, uma feira do associativismo aberta a todas as associações que queiram colaborar nesta situação. Está a ser, neste momento, organizada em parceria com a Associação das Coletividades e vamos ter um encontro do associativismo em setembro. Portanto, para se criar, na nossa perspectiva, um Conselho Municipal do Associativismo, que me parece também uma situação importante e que provavelmente já há algum tempo. Portanto, a importância que nós demos ao movimento associativo é muito grande. Agora, as limitações que temos é que, de facto, são as que são e eles têm compreendido. E numa série de ações de formação que entendemos que devíamos levar a efeito com os mesmos, seja na sustentabilidade, seja no mecenato, seja na contabilidade, seja na informática, eles têm aderido e, de facto, tem sido importantíssimo para o desenvolvimento das próprias comunidades. Portanto, esta situação parece perfeitamente João Pedro, eu quero ir visitar Loures, só tenho a oportunidade de visitar um sítio, vou onde? Eu penso que tem duas situações que me parecem, em termos de património cultural, arquitetónico, eu penso que tem duas situações que me parecem muito importantes que podem ser visitadas. É o Museu Municipal da Quinta do Conventinho, que é um espaço excelente e que tem muito para ver, e nós temos sistematicamente aos sábados temos aquilo que é música, a história do Conventinho, que é muito interessante pelo nosso grupo de animadores, e é também o passo em Santo Antão do Sejal, que é extremamente importante no património. Não tenho. Muito bem. Bem, hoje o João Pedro, mais uma vez, eu não quero ser malandro, mas mais uma vez
admitiu a inabilidade da Câmara, por exemplo, na gestão do Palácio Valflor, que não sabe o que há de fazer com ele. E, portanto, olha, os telespectadores ouviram, não pode ser mais nada. Uma coisa que é importante e eu acho que a Câmara não tem dado o ênfase necessário. Nós poderíamos aproveitar a cultura como polo de atração e polo de atração de verbas e de capacidade de melhorias da capacidade económica da economia local. Eu vou dar um exemplo. Loures, como a maior parte das pessoas com certeza conhecem Loures, a cidade de Loures, a partir das 18 horas praticamente morre. Seria muito importante, ao fim de semana e a partir dessas horas, criar animação cultural até de rua, pequenos espetáculos de rua, qualquer coisa que dinamizasse esse espaço, para poder atrair mais pessoas para poderem ir ao comércio tradicional, ao comércio local, poderem ajudar estas pequenas empresas de 2, 3 e 4 pessoas, muitas delas familiares, a terem mais rendimentos, a poderem sobreviver melhor e poderem também criar mais algum emprego. Esta dinamização cultural é necessária para a economia local poder alavancar. Quando nós deixa-me só concluir. Loures cidade é um exemplo que eu estou a dar. O centro da cidade morre. Loures, o centro da cidade. Não estou a falar dos grandes superfícies. Núcleos muito afastados. Eu não estou a falar das grandes superfícies. Não estou a falar das grandes superfícies comerciais. Esse evidente tem sempre uma vida, até tem animação interna dentro desses grandes superfícies. Agora, era necessário, nestes espaços, por exemplo, no centro da cidade, ao pé do edifício 4 de Outubro, em Sacavém também, Moscavide, os grandes polos comerciais, criar-se animação cultural de rua, pequenos espetáculos, pequenos teatros de rua, pequenos espetáculos infantis que nós vemos pela Europa fora, para dinamizar esse comércio, de modo a que ele possa potenciar mais emprego para as pessoas. E isso é muito importante. É uma falha grave no nosso Conselho. Atenção, que é uma falha grave em muitos concelhos. Que a exceção na área metropolitana de Lisboa, a exceção de Lisboa, Cascais e Sintra, não se consegue potenciar. Não percebo porquê. Em Loures nós temos um capital de património arquitetónico e histórico que permite potenciar para a economia local crescer. E era esta última nota que eu queria vos deixar hoje aqui aos telespectadores em relação à cultura, é que a cultura pode ser um meio de dinamização económica do pequeno comércio e das pequenas empresas. E isso tem de ser a Câmara a ser hábil, a conseguir fazer essa dinamização para o pequeno comércio poder florir. Se não o consegue, eu também não admito que a Câmara não consiga tudo. Que ceda então essa competência, entre aspas, faça um protocolo com associações que querem gerir esse tipo de animações para, até vou dar um exemplo, a Associação dos Comerciantes, porque não fazer um protocolo à Câmara com uma Associação de Comerciantes, seja ela qual for, de qualidade for, a nossa é conselhia, mas poderia não ser, para naquelas áreas ter disponibilidade eles próprios de terem as licenças da Câmara, as isenções, e nós isentamos tantas taxas e tantas coisas a várias associações, a esta, por exemplo, para eles dinamizarem espaços, dinamizarem as ruas, para haver mais economia local. É uma boa ideia. É uma ideia simples e boa. E sem custos. Eu não sei se há dificuldades nesse sentido, mas é necessário que as associações comerciantes queiram. Eu estou a falar porque sei que querem. Eu estou a falar porque sei que querem. Eu não estou a inventar nada. Isto são queixas comuns. São queixas comuns. A Associação Comerciante tem com os vários partidos, penso eu. Comigo já tivemos outras vezes, provavelmente com os outros partidos também. Isto ao longo dos últimos 3 anos. Não é de hoje. Nós podemos aproveitar a cultura para sim, dinamizar a economia local. E eu, onde é que eu vou? Não, quer dizer, por ser o terceiro a falar, fico muito limitado. Já se falou no Palácio de Valflor, já se falou no Castelo de Priscocho, já se falou na Praça em Santo Antão, já se falou no Museu daqui de Goventinho. Infelizmente não haverá muito mais. Mas eu diria que uma visita... Não haverá muito mais desta grande dimensão de atração. Mas diria que uma visita às várias igrejas do século XVII e XVIII, que existem desde Bucelas, São João da Talha, Santo Antão do Chal, etc. Todas as igrejas no seu todo, era uma visita extraordinária para qualquer turista que queira conhecer a história do concelho. Pronto. Então, só disse a dimensão. Uma preocupação relativamente às questões do património cultural construído, que eu acho que é um alerta também. E que é o seguinte, é sabido que dentro do antigo quartel de Sacavém há um convento. Também, que era o Convento das Clarissas, portanto, e que é um importante exemplar, embora ao longo do tempo ele tenha tido sucessivas reconstruções, fruto de diversos problemas.
Mas neste momento temos uma grande preocupação, que é o que vai acontecer àquele espaço. Aquele espaço, tanto quanto julgamos saber, não está suficientemente defendido do ponto de vista do seu interesse concelhio, nunca foi declarado enquanto tal. Digamos, está em desenvolvimento um plano de urbanização que, digamos, em relação a toda aquela zona pode contribuir, pode eventualmente vir a não valorizar esse exemplar que recupera aquele espaço. Não sei. Portanto, e neste momento... Não leu os documentos? Não leio os documentos, não, os documentos nem sequer, ainda veio o resultado da discussão pública do documento à Câmara, como é que eu posso ler o documento? Quando vier, logo conversamos sobre isso. Agora, tenho esta preocupação, de facto, em relação a esse exemplar do nosso património. Muito bem. Com o meu agradecimento pela presença dos três neste poder local de Loures, e de facto vou ser eu o último a falar e eu vou aproveitar para referir para já eu era capaz de assinar por baixo qualquer das sugestões que aqui foram dadas, mas acrescento as ruínas de Frielas e acrescento a Igreja Matriz de Loures. Bucela já foi referido. A Igreja Matriz de Loures, que está fora de Loures, tem que se andar um bocado, merece uma visita. Aos nossos convidados, o nosso agradecimento por esta conversa animada que aqui mantivemos, e para si que está desse lado, o nosso bem-aja e até o próximo Poder Local. Boa noite. Boa noite.